Então, turma, vamos dar continuação à nossa aula, né, sobre o conjunto dos números racionais. Hoje a gente vai trabalhar comparação de números racionais, tá bom? Aí a gente vai ver aqui várias formas. A primeira é comparação em uma reta numérica. Ou seja, quando ele pedir para comparar utilizando a reta numérica, é obrigatório representar esses números na reta numérica, para depois fazer a comparação, ok? Vocês sabem que quanto mais para a esquerda, menor o número, quanto mais para a direita, maior o número. Então vamos comparar aqui o número 24,5 e 23,8. Localizando aqui na reta, o 24,5 dá para perceber claramente que está entre 24 e 25. O 23,8 está entre 23 e 24. Então, como o 23,8 está à esquerda do 24,5, quer dizer que o 23,8 é menor que o 24,5. Mas vamos ver a localização exata deles na reta, porque aqui no livro não está a localização exata, né? Está só aproximada. Vamos ver a localização exata. Então, esses mesmos números, né, a gente vai representar aqui, 24,5 e 23,8. 24,5 só tem uma casa decimal, né? Se só tem uma casa decimal, quer dizer que é décimo. O que isso quer dizer? Que entre 24 e 25 eu vou dividir em 10 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E ele vai estar na quinta parte, por causa da parte decimal que é 5, tá bom? Então ele está aqui na quinta parte. Então essa aqui é a localização exata dele. 23,8. Como a parte decimal só tem um algarismo, quer dizer que é décimo, né? 23 inteiros e 8 décimos. Ou seja, eu vou dividir entre 23 e 24 em 10 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o número vai estar na oitava parte, porque a parte decimal vale 8. Aí, como a gente já viu, né? O 24,5 está à direita do 23,8. Quer dizer que o 24,5 é maior que 23,8. Vamos ver agora menos 2,45 e menos 2,17. Aqui a gente vai fazer o seguinte. Primeiro vamos ver entre quais números está, né? Então eu estou escrevendo aqui o do zero, você sabe que para a direita são os positivos, então 0, 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai. Para a esquerda os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Como a parte inteira aqui é menos 2, ó, pode observar que é menos 2, quer dizer que está entre quem? Menos 2 e menos 3. Aí eu vou pegar esse pedacinho aqui e desenhar maior aqui em cima para facilitar, tá bom? Então tá aqui, ó, o menos 2 e o menos 3. Vejam bem, aqui menos 2,45. Então tenho dois algarismos. Isso quer dizer que é centésimo. Aí a gente ia dividir em quantas partes iguais? 100. Só que isso aí dá um trabalho muito grande. Então a gente vai se guiar só pela parte decimal, tá bom? Então eu vou dividir em 10 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí bem aqui eu vou me guiar novamente pela parte decimal, que é o 4. Então ele está na quarta parte, tá bom? Está na quarta parte. Então 1, 2, 3, 4. Oh, desculpa.
Como a parte inteira é menos 2, começa a conferir do menos 2, né? Então tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá bem aqui a quarta parte, ó. Então ele tá mais ou menos bem aqui, pertinho da quarta parte. Passando um pouquinho só. Por causa que passou aqui o 4, passou, né? Menos 2,17, bem aqui, ó, 17 centésimos. A gente não vai dividir em 100 partes iguais, só em 10 partes que a gente já dividiu. Aí ele está onde? No final da primeira parte, porque bem aqui é 1. Então ele está mais ou menos aqui, ó, no final da primeira parte, certo? Aí pode observar que o menos 2,45 está à esquerda do menos 2,17. Por isso que menos 2,45 é menor que menos 2,17. Ok? Então, quando vier número decimal, a gente representa assim na forma, na reta numérica. Mas, às vezes, vem número fracionário. Então, o que, que a gente faz? A mesma coisa que a gente já está acostumado a fazer. Pega o número fracionário, representa na reta numérica. Todos vocês já sabem fazer isso, né? A gente já fez diversas vezes. Então vamos pegar e representar esses dois números aqui na parte, na reta numérica, tá bom? Então vamos lá para o outro exemplo. Vamos lá para outra página aqui. Pronto. Menos 5 nono. Como essa fração aqui ela é própria, ou seja, numerador menor que o denominador, ela vai estar ou entre 0 e 1 ou entre 0 e menos 1. Como é negativa, entre 0 e menos 1. Para saber a localização exata, o que eu vou fazer? Entre 0 e menos 1, eu vou dividir em 9 partes iguais, porque o denominador vale 9, certo? Então, tá aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vai estar onde? No final da quinta parte, porque o numerador vale 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, bem aqui está o menos 5 nono, tá bom? 4 terços. 4 terços, o numerador é maior que o denominador. Então, nesse caso, é uma fração imprópria. Quando ela é imprópria, o que a gente tem que fazer? Passar para a forma mista. Como é que passa para a forma mista? Divide o numerador 4 pelo denominador 3. 4 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. Para 4, 1. Então, quem é a parte inteira? A parte inteira vai ser a resposta. Quem é a resposta aqui? 1. A parte fracionária, o denominador se mantém o mesmo. Antes era 3, agora continua 3. E o numerador é o resto da divisão. Está aqui o resto 1, numerador. Como a parte inteira é o número 1, quer dizer que esta fração está entre 1 e 2, tá bom? Então eu sei que está entre 1 e 2. Para saber exatamente onde está, o que a gente faz? Divide em 3 partes iguais. 1, 2, 3. E está no final da primeira parte. Então está bem aqui, ó. Isso aqui é a primeira parte, né? Então está bem aqui na primeira parte, 4 terços. Como a gente observa na reta, o menos 5 nono está à esquerda do 4 terços. Quer dizer que menos 5 nono é menor que 4 terços, tá bom? A gente vai comparar sempre de acordo com o que ele der aqui, ó. Como ele deu primeiro menos 5 nono e depois 4 terços, eu vou comparar menos 5 nono menor que 4 terços. Posso colocar 4 terços maior que menos 5 nono? Posso. Mas vamos comparar sempre na ordem que ele der, certo? Outro exemplo.
Agora aqui eu tenho 3. Eu tenho 3. Então vamos ver esses 3 aqui. 2 terços. 2 terços é uma fração própria. Então está entre 0 e 1. Então eu boto aqui o 0, coloco o número 1. Esse espaço de 0 até 1 eu vou dividir em 3 partes iguais. Por quê? Porque o denominador vale 3. Então tá aqui, ó. 1, 2, 3. E ele vai estar na segunda parte. Por quê? Porque o numerador vale 2. Então ele está bem aqui, ó. Eu bem aqui eu tenho a fração 2 terços. 1,37. Como a parte inteira é 1, quer dizer que ele está entre 1 e 2. Ou seja, entre 1 e 2 eu vou dividir em várias partes. Aqui, como é 37 centésimos, o certo seria dividir em 100 partes iguais, mas dá muito trabalho. Então eu vou me guiar apenas pelo número 3, pelo algarismo 3, certo? Pelo algarismo 3. Se eu vou me guiar apenas pelo algarismo 3, ele é décimo. Então eu vou dividir em 10 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E ele vai estar onde? Na terceira parte, porque a parte do décimo aqui é 3. Então eu confiro a terceira parte. 1, 2, 3. Então ele está mais ou menos aqui. O próximo, menos 3,5. O numerador maior que o denominador. Isso quer dizer que é uma fração imprópria. Tem que passar para a forma mista. Como é que a gente faz? Dividindo o numerador pelo denominador. 3 dividido por 2, 1, sobra 1. Repete o sinal de menos. Quem é a parte inteira? Sempre a resposta, 1. Quem é a parte fracionária? O denominador continua o mesmo e o resto da divisão passa a ser o numerador. Como a parte inteira é menos 1, quer dizer que a fração está entre menos 1 e menos 2. Para saber exatamente onde está, basta pegar a parte fracionária. Aqui é metade, então quer dizer que ele está bem na metade, está aqui. Então localizamos os 3 números. Quem é o menor? Menos 3,5, porque está mais à esquerda. Depois vem quem? 2 terços. E por último, 1,37. Não esqueçam, quanto mais à esquerda, menor. Então, menos 3,5, menor que 2 terços, menor que 1,37. Tá bom? Voltando lá para o livro. Comparação de números racionais na forma fracionária. Nesse caso aqui, não precisa representar na reta numérica, tá bom? Vejam bem, quando ele pedir para comparar utilizando a reta numérica, é obrigatório representar na reta numérica. Quando ele pedir só para comparar, sem utilizar a reta numérica, aí não precisa utilizar, só se o aluno quiser mesmo, tá bom? Então vamos comparar aqui. Situação 1. Sérgio e Pedro vão dividir os 10 carrinhos que eles ganharam. Sérgio vai ficar com 4 décimos dos carrinhos e Pedro vai ficar com 6 décimos dos carrinhos. Quem ficará com mais carrinhos? Bom, eu vou comparar o 4 décimo com o 6 décimo. Quando eu for comparar números fracionários, para facilitar, os denominadores têm que ser iguais. Quando os denominadores são iguais, fica muito fácil. Quem vai ser maior? Quem tem o maior numerador. Quem vai ser menor? Quem tem o menor numerador. Aqui ele quer saber quem ganhou mais, então ele quer saber a maior fração. 4 décimos, 6 décimos, mesmo denominador 10. Então basta observar quem tem maior numerador. Quem tem maior numerador? 6 décimos. Logo, 6 décimos é maior que 4 décimos. Então, quem vai ficar com mais carrinho? Pedro.
Pedro ficará com mais carrinhos que Sérgio, certo? Situação 2. Adriana e Miriam fizeram 3 tortas iguais cada uma. Adriana dividiu as tortas que fez igualmente entre seus 5 sobrinhos. Então é 3 quintos, né? 3 dividido entre 5 são 3 quintos. Cada um ganhou 3 quintos. Miriam dividiu as tortas que fez igualmente entre seus 4 sobrinhos. Né? Nesse caso aqui é 3 quartos. Aí a pergunta é: quem ganhou uma quantidade maior de torta? Os sobrinhos da Adriana ou os sobrinhos da Miriam? Nesse caso, a gente vai comparar 3 quintos com 3 quartos. Podem observar que os denominadores são diferentes. Quando os denominadores são diferentes, nós temos que torná-los iguais. De que forma? Observem aqui. Eu quero comparar 3 quintos e 3 quartos. Para isso, eu tenho que deixar os denominadores iguais. Por quê? Porque a gente viu que quando os denominadores são iguais, fica melhor a comparação. Como é que eu faço para deixar os denominadores iguais? Basta tirar o MMC entre eles. Então vamos tirar o MMC entre 5 e 4. Tá aqui, ó, 5,4, como tem número par é por 2, baixa o 5, 4 dividido por 2, 2. Como tem número par, continua por 2, baixa o 5, 2 dividido por 2, 1. Agora tem só o 5, então é por 5. 5 dividido por 5, 1, baixa 1. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Esse MMC vai ser o novo denominador. Então, no lugar do denominador 5, agora vai ser 20. No lugar do denominador 4, agora vai ser 20. Só que, como eu mexi com o denominador, também tenho que mexer com o numerador. De que forma? É só observar quantas vezes o denominador aumentou. De 5 passou para 20. Então quer dizer que ele aumentou 4 vezes. 5 vezes 4, 20. Então o numerador também vai aumentar 4 vezes. 3 vezes 4, 12. De 4 passou para 20. Quer dizer que o denominador aumentou 5 vezes. 4 vezes 5, 20. Então o numerador também vai aumentar 5 vezes. 3 vezes 5, 15. Ou seja, 3 quintos vai ser representado pela fração 12 vinteavos. 3 quartos vai ser representado pela fração 15 vinteavos. Como agora elas têm o mesmo denominador, fica fácil comparar. 12 vinteavos, o numerador é 12, que é menor do que o numerador 15. Por isso que 12 vinteavos é menor que 15 vinteavos. Mas como a gente quer comparar são as frações originais, essas aqui é só para nos guiar. Isso quer dizer o quê? Que 3 quintos, que está sendo representado por 12 vinteavos, é menor que 3 quartos, que foi representado pela fração 15 vinteavos, tá bom? Então, sempre que a gente for representar frações com denominadores diferentes, a gente tem que torná-los denominadores iguais. Vamos ver outro exemplo aqui. 2 quintos e 3 oitavos. Como os denominadores são diferentes, o primeiro passo é deixá-los iguais. E como é que eu faço isso? Tirando o MMC entre 5 e 8. Aqui, ó, tirando, todos vocês já sabem que o MMC entre 5 e 8, fazendo todas as continhas, dá 40, certo? Agora vamos para a transformação. O denominador que era 5 passou para 40. Quantas vezes ele aumentou? 8. 5 vezes 8, 40. Isso quer dizer que o numerador também tem que aumentar 8 vezes. 2 vezes 8, 16. Então quer dizer que 2 quintos é a mesma coisa que 16 quarenta-avos. 3 oitavos. O denominador 8 vai ser substituído pelo MMC 40.
A gente observa que o denominador 8 aumentou 5 vezes. Ó. 5 vezes 8, 40. Então, o numerador 3 também tem que aumentar 5 vezes. 3 vezes 5, 15. Quem representa 3 oitavos? 15 40 avos. Então, eu vou comparar agora essas duas novas frações. Como elas têm o mesmo denominador, dá para perceber facilmente que 16 é maior do que 15. Logo, 16 40 avos é maior do que 15 40 avos. Mais 16 40 avos representa quem? 2 quintos. Aí eu coloco aqui. Maior que 15 40 avos representa quem? 3 oitavos. Por isso que foi colocado 2 quintos maior que 3 oitavos. Ok? Continuando aqui, ó, esses aqui foram os exemplos que a gente viu. Vamos ver aqui, passando. Comparação de números racionais na forma decimal. Na forma decimal, ela é mais simples. Por quê? Porque eu vou primeiro comparar a parte inteira, certo? Quem tiver maior parte inteira é o maior número. Quem tiver menor parte inteira é menor número. Por exemplo, 4,39 e 3,9. Parte inteira, 4. Parte inteira, 3. 4 não é maior do que 3? Então, 4,39 é maior que 3,9. Vamos ver esses outros exemplos aqui. 1,642 menos 2,518, 5,174 menos 3,245. Ele quer para colocar em ordem crescente, do menor para o maior. Analisando a parte inteira, o menor número da parte inteira aqui é menos 3. Depois vem menos 2. Depois vem 1. Depois vem 5. Então é só pegar e colocar na ordem aqui, ó. O menor da parte inteira, né? Menos 3, então ele é o menor de todos. Ó. Menos 3,245. Depois a menor parte inteira é menos 2, então vem menos 2,518. Depois a menor parte inteira é 1, então vem 1,642. Depois a menor parte inteira é 5, então vem 5,174, tá bom? Então, comparar número decimal na forma decimal é bem simples. Ver a parte inteira, a menor parte inteira é o menor número decimal, certo? Mas, às vezes, a parte inteira é igual. Então, bem aqui, ó, 4,54, 4,71. Se a parte inteira é igual, eu vou comparar a parte decimal. Aqui, quem é a parte decimal? 54. Aqui, quem é a parte decimal? 71. Todos sabemos que 54 é menor do que 71. Por isso, eu vou dizer que 4,54 é menor que 4,71. Nesse caso aqui, ele quer saber quem saltou a maior distância. Então, quem foi que saltou? Foi Marta. Por quê? Porque Marta saltou 4,71, que é maior que 4,54. Por quê? Porque como tem a mesma parte inteira, eu vou comparar a parte decimal. 71 é maior do que 54, tá bom? Desculpa. Comparação de números racionais em diferentes formas. Paula gastou 0,35 do seu salário com lazer e 26,50 avos para pagar as contas do mês. Ela gastou mais com lazer ou com as contas? Ó, nesse caso aqui,
Eu estou comparando um número decimal com uma fração. O que eu posso fazer? Posso fazer o seguinte: ou eu posso pegar esse número decimal e passar para fração, ou posso pegar a fração e passar para número decimal. Ou seja, para comparar números diferentes, eles têm que estar do mesmo jeito. Ou os dois têm que ser decimal, ou os dois têm que ser fracionário. O livro preferiu passar o número decimal para a fração. Como é que passa de decimal para a fração? Simples. Coloque aqui a barra. Quem vai ser o numerador? O numerador é o número decimal sem a vírgula. Então, 0,35. Se tu tirar a vírgula, fica só 35. Quem vai ser o denominador? Ou vai ser 10, ou vai ser 100, ou vai ser 1000 e por aí vai. Aqui, como tem duas casas decimais, que é o 3 e o 5, então o denominador é 100. Se fosse 3 casas decimais, o denominador seria 1000. Se fosse uma casa decimal, o denominador seria 10. Mas como são duas casas decimais, ó, o 3 e o 5, o denominador vale 100. Então 0,35 é o mesmo que 35 centésimos. Agora eu vou comparar as duas frações. Como 35 centésimos e 26 cinquentaavos são denominadores diferentes, qual é o primeiro passo? Deixar denominadores iguais. Aqui é bem simples, nem precisa tirar o MMC, porque o denominador aqui é 50, aqui é 100. Para ficar igual, basta pegar esse 50 e multiplicar por 2. 50 vezes 2, 100. Como multiplicou o denominador por 2, também tem que multiplicar o numerador por 2. 26 vezes 2, 52, tá bom? Então agora ficou melhor de comparar, porque eu vou comparar quem? 35 centésimos com 52 centésimos. Eu vou comparar o 35 centésimo com 52 centésimos. Como eles têm o mesmo denominador, basta comparar o numerador. 35 é menor que 52, então quer dizer que 35 centésimos é menor que 52 centésimos. Ou seja, Paula gastou mais com as contas do mês, tá bom? Aqui tem outra situação. 3,7 menos 2,4, 10 16 avos, menos 20 oitavos, 1 inteiro e 4 quintos. Nesse caso aqui, ele preferiu o livro colocar todos para número decimal. Vejam bem, quando está misturado, eu posso passar todos para número decimal ou todos para fração. No primeiro exemplo, ele pegou o decimal e passou para a fração. Nesse segundo exemplo, ele está fazendo o contrário. Está pegando a fração e passando para número decimal. Bem aqui, como é que eu faço de fração para número decimal? Todos vocês já sabem. Basta dividir o numerador pelo denominador, tá bom? Aqui, 16 avos. Se eu dividir o 10 pelo 16, que vocês já sabem fazer divisão, vai dar 0,625. Menos 20 oitavos. Se eu dividir o 20 pelo 8, vai dar 2,5. Repetindo o sinal de menos, fica menos 2,5. 1 inteiro e 4 quintos. É uma forma mista. Eu vou passar para a forma imprópria. Estão lembrados? Repete o denominador. Como é que eu faço para achar o numerador? Multiplica e soma. 1 vezes 5, 5. 5 mais 4, 9. E 9 dividido por 5, 1,8. Como todos estão na forma decimal, é fácil comparar. O menor vai ser o que tem menor parte inteira. Comparando aqui, 3, menos 2, 0, menos 2, menos 1. O que tem menor parte inteira é o menos 2 e esse outro menos 2. Como eles dois têm a mesma parte inteira, o menor vai ser o que tem
No caso aqui, como é decimal, vai ser o mundo bizarro, né? É o contrário. Como os dois são negativos, então o menor vai ser o que tem maior parte decimal. Quem tem maior parte decimal? Menos 2,5. Então o menor de todos é menos 2,5. Depois vem quem? Menos 2,4. Depois vem quem? O que começa aqui com zero, que é 0,625. Depois vem quem? Que começa com 1, que é 1,8. Depois vem quem? O que começa com 3, que é 3,7. Aqui o livro colocou em ordem decrescente, do maior para o menor. Então, quem é o maior? Que tem a maior parte decimal, que é 3. Então, é 3,7. Depois, o que tem segunda maior parte inteira, é parte inteira, gente, desculpa. Quem é o maior? Que tem a maior parte inteira, que no caso é o 3, então é 3,7. Depois, o que tem maior parte inteira, depois do 3 é o 1, então é 1,8. Depois, o que tem maior parte inteira, que é o 0, 0,625. Depois, o que tem maior parte inteira, como empatou aqui menos 2 e menos 2, e como os dois são negativos, então o maior vai ser que tem a menor parte decimal. Tem menos 2,4 e por último menos 2,5, certo? Então essa aqui é a ordem decrescente, do maior para o menor, tá bom? Espero que tenham entendido. Vocês vão fazer a atividade da página 74, questão 19 até questão 24, ok? Então, boa atividade para vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau.